Ela odiava tudo naquele homem. Sua frieza, sua arrogância, o contrato que a obrigava a dividir uma vida com ele. Mas no instante em que ele tocou sua mão, algo aconteceu. Não foi só um arrepio. Foi como se o destino dissesse: vocês dois estão ligados. Você já sentiu ódio virar confusão? Ou já se viu presa em uma vida que nunca escolheu, mas que parecia te levar direto ao que sempre sonhou? Essa é uma daquelas histórias emocionantes em que tudo parece errado, mas o que parecia um erro era o destino agindo. Prepare-se para mergulhar numa jornada de superação e amor, onde uma mulher subestimada é forçada a se casar com o CEO mais odiado de Seul e descobre que por trás do bilionário implacável havia um homem quebrado, prestes a amar como nunca antes. Fique até o fim, porque o que ele fez no último capítulo mudou tudo. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo: de qual cidade ou país você está assistindo essa história hoje? Adoramos ver de onde vocês nos acompanham. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Naquela manhã, Yoon Ha-eun acordou com um gosto amargo na boca e uma estranha sensação de que algo muito maior que ela estava prestes a acontecer. A casa estava em silêncio, mas não de paz. Era o silêncio de quem espera por uma explosão. E ela viria, mais cedo do que imaginava. A irmã mais velha, Seo Jin-ah, tinha desaparecido. Faltando menos de 4 horas para o casamento, simplesmente sumiu, deixando para trás um vestido branco, um contrato assinado e uma dívida que a família jamais conseguiria pagar sozinha. Você vai ter que se casar no lugar dela, Ha-eun, disse a mãe, com os olhos fundos, mas frios. É isso ou perdemos tudo. Ha-eun congelou. Ela, a filha menos bonita, a que sempre viveu à sombra da irmã perfeita, agora era a única solução para impedir que a ruína da família se tornasse pública. O casamento não era por amor. Era um acordo comercial entre famílias. Do outro lado, o noivo era ninguém menos que Kang Min-jun, o bilionário herdeiro da K-Group, um império de tecnologia que controlava metade de Seul. Conhecido por sua frieza, perfeccionismo e desprezo por tudo que não fosse útil para seus planos, ele aceitara o casamento por obrigação. E agora, Ha-eun seria sua noiva. Por engano, por desespero, por contrato. Quando ela chegou à mansão onde o casamento seria realizado, cada passo parecia pesar 100 quilos. O vestido branco fora ajustado às pressas. O buquê tremia em suas mãos. E o coração parecia querer escapar do peito. As portas se abriram. Ela viu os convidados virando os rostos, sussurrando entre si. Não é ela. O que aconteceu com a irmã? Isso vai virar escândalo. Mas o maior julgamento ainda estava por vir. No altar, de pé, como uma estátua de gelo envolta em um terno sob medida, estava ele, Kang Min-jun, alto, imponente, com os olhos mais frios que Ha-eun já vira. Ele a olhou por longos segundos, sem dizer uma palavra, sem mover um músculo, mas os olhos diziam tudo: desprezo, desconfiança, desinteresse. Ela engoliu seco e foi até ele. Quando suas mãos se tocaram, pela primeira vez, para a troca simbólica das alianças, um detalhe inesperado quebrou a tensão. Um arrepio percorreu o braço de Min-jun. Ele desviou o olhar, como se estivesse surpreso com o próprio corpo. Ha-eun também sentiu, mas fingiu não perceber. O casamento aconteceu. Sem beijos, sem votos, sem emoção. Assinaram os papéis, tiraram as fotos, sorriram, por obrigação. Na saída, ele virou para ela e disse em voz baixa, mas afiada como faca: não pense que por ter usado o vestido, tenho o direito de viver como minha esposa. Ela apenas assentiu. Não esperava menos. Mas o que Min-jun não sabia é que Ha-eun tinha algo que nenhuma outra mulher em sua vida tinha tido: coragem para enfrentar a dor sem fugir. Os primeiros dias foram um inferno silencioso. Ela passou a viver em um dos quartos da ala leste da mansão, longe dos olhos e longe do coração do CEO. Min-jun agia como se ela fosse invisível. Não jantavam juntos, não trocavam uma palavra. Mas, às vezes, quando achava que ela não via, ele a observava. Como naquela manhã em que ela cuidava do jardim da mansão, sozinha,
tentando encontrar um pouco de paz entre as flores. Min-jun parou na sacada do segundo andar. Ficou ali por longos minutos, olhando-a de longe. E quando ela levantou o rosto, suando e sorrindo, mesmo cansada, ele desviou o olhar rapidamente. Ela percebeu. E algo dentro dela começou a mudar. Ela já não era mais a garota que entrou em pânico no altar. Agora, havia um brilho nos olhos. Uma força que ele jamais imaginaria encontrar na noiva substituta. Mas a tensão entre os dois continuava. Min-jun passava os dias no trabalho e as noites trancado em seu escritório particular. Parecia um fantasma elegante que rondava a casa. E ela, a presença viva que ele fingia ignorar, mas que cada vez mais habitava seus pensamentos. Até que um novo jantar de negócios surgiu, e ele fez um convite inesperado. Na verdade, uma ordem. Você vai comigo. Vista-se bem. E não me envergonhe. Ha-eun quase recusou, mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez curiosidade, disse sim. E foi ali, no jantar da elite empresarial de Seul, onde todos esperavam ver a noiva original, que ela entrou de braço dado com Min-jun, linda, elegante, serena, e todos ficaram em silêncio. Mas o que ninguém esperava era o que ele faria quando um repórter se aproximasse perguntando: Senhor Kang, sua esposa é ainda mais bonita ao vivo. Podemos tirar uma foto? Min-jun olhou para ela e pela primeira vez sorriu. Mas Ha-eun ainda não sabia que aquele sorriso seria a porta para um mundo onde tudo podia desmoronar, inclusive seu coração. Aquela foto, aquele sorriso discreto no jantar, foi a primeira rachadura na armadura de Kang Min-jun. Ha-eun sentiu. E isso a assustou mais do que qualquer frieza que ele pudesse demonstrar. Era mais fácil lidar com o gelo do que com a dúvida. Mais fácil ser ignorada do que confundida. Na manhã seguinte, Ha-eun despertou com uma caixa elegante deixada sobre sua cama. Dentro havia um vestido azul marinho e um bilhete simples. Jantar às 20 horas. Use isso. Ela hesitou. Estava sendo testada? Era mais uma obrigação para manter aparências? Às 20 horas em ponto, desceu as escadas da mansão, o coração batendo descompassado. Min-jun a esperava na sala de jantar, pela primeira vez desde o casamento. Ele não sorriu, não elogiou, mas a olhou, por longos segundos. Sente-se, disse seco. Ela obedeceu. O jantar era silencioso, formal, mas a cada garfada, os olhos de Min-jun pareciam querer dizer algo. Não havia palavras, apenas tensão, até que o garçom serviu o vinho, e as mãos dele se tocaram ao mesmo tempo, ao alcançarem a taça. E foi aí, o segundo toque, mais sutil, mais breve, mas tão potente quanto o primeiro. Ha-eun retirou a mão rapidamente, mas não há tempo de esconder o arrepio. Min-jun ficou imóvel. Seus olhos ficaram presos nela. Você sempre foi tão calma assim? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Foi a primeira pergunta direta que ele lhe fez. E aquilo, vindo dele, soava como um terremoto. Eu aprendi que gritar não muda a realidade, respondeu com serenidade. Min-jun não disse nada, mas ela viu, nos olhos dele, algo se mexeu. Ele a observava agora como se estivesse vendo uma mulher pela primeira vez. Não a substituta, não a irmã da noiva que fugiu, mas alguém única. Nos dias seguintes, os pequenos gestos continuaram. Um guarda-chuva deixado na porta num dia de chuva, um chá quente na mesa, mesmo quando ele não jantava com ela, e uma troca de olhares rápida na escadaria da mansão, onde ele, por um segundo, sorriu de verdade. Mas o orgulho ainda era um muro, e Min-jun mantinha distância emocional, sempre fugindo, sempre frio, como se amar fosse uma ameaça. Ha-eun não queria confundir gentileza com afeto, mas cada detalhe a deixava mais confusa, porque ele também estava mudando, mesmo que não admitisse. Naquela noite, ela ouviu música vindo da biblioteca. Curiosa, aproximou-se devagar e viu Min-jun ao piano, tocando uma melodia triste, dolorosamente linda. Ela nunca imaginou que ele soubesse tocar, e menos ainda que teria alma para isso. Ele não percebeu que estava sendo observado, e quando a música terminou, ela estava com os olhos marejados. Por que parou?
Ela perguntou, baixinho. Ele se virou, assustado, mas não a expulsou. Não gritou, apenas disse: "Por que tocar? Dói." Foi ali que ela percebeu. A frieza dele era só a ponta do iceberg. Havia dor ali, muita. "Você não precisa se esconder de mim, Min-jun", sussurrou. Mas ele desviou o olhar. "Eu não me escondo. Só não vejo sentido em abrir feridas que ninguém pode curar." Ela se aproximou. Tocou o braço dele com leveza. Às vezes, a cura está justamente em deixar alguém olhar. Mais uma vez. O toque. Mais uma vez. Um silêncio que dizia tudo. Ele não recuou, mas também não avançou. Ficou ali, com o braço tenso, o olhar perdido. E o coração, talvez, batendo diferente. Naquela noite, Hae-un dormiu com uma sensação estranha no peito. Não era paixão, não era amor, era esperança. Mas ela ainda não sabia que quanto mais ele se aproximasse, mais perigoso seria. Porque havia uma cláusula no contrato, uma cláusula que ele mantinha em segredo, e que poderia destruir tudo antes mesmo do amor florescer. O que Hae-un ainda não sabia é que aquele contrato que a obrigou a casar também continha a condição mais cruel de todas, e que Min-jun jamais teve intenção de cumprir sua parte. A mansão Kang era grande demais para dois estranhos. Corredores silenciosos, quartos separados, olhares desviados, e um vazio entre eles, que nem os toques anteriores conseguiram preencher. Hae-un sentia que algo crescia, mas não era correspondido. Não ainda. Durante o dia, Min-jun desaparecia atrás das paredes do escritório ou em reuniões externas. Durante a noite, era como se nem vivesse ali. O contrato entre eles determinava um ano de convivência. Sem filhos, sem intimidade, sem obrigações emocionais. Apenas um acordo, para manter as aparências e cumprir os interesses das duas famílias. Mas nada foi dito sobre o que fariam, com os sentimentos que surgissem. Naquela noite, o jantar foi forçado. "Temos uma visita importante amanhã", disse Min-jun, sentando-se à mesa de forma ensaiada. Hae-un olhou surpresa. Era a primeira vez que jantavam juntos desde o casamento. "Quer que eu não esteja em casa?" Ela perguntou, já acostumada a desaparecer quando ele precisava manter a imagem. Mas Min-jun respondeu diferente dessa vez. "Quero que jante conosco." Ela engoliu seco. "Você quer que eu represente?" A voz dela saiu firme, porém suave. Ele a olhou. Um segundo a mais do que o necessário. E pela primeira vez, pareceu hesitar. "Eu quero que esteja ao meu lado." Só isso. Hae-un sabia que havia algo por trás, mas não insistiu. Talvez, só talvez, fosse mais do que imagem. No dia seguinte, a mansão se preparou para receber um dos sócios internacionais da K-Group. Tudo estava impecável, mas a tensão no ar era densa. Hae-un usava um vestido discreto, mas elegante, cabelos presos, postura firme, e mais uma vez sentiu os olhares, mas agora eram diferentes. Durante o jantar, Min-jun a apresentou com naturalidade, segurou sua mão e até sorriu em alguns momentos. Mas nos bastidores, algo se partia lentamente. Quando o convidado se retirou e os dois ficaram a sós na sala de estar, Hae-un perguntou: "Por que você age como se fôssemos um casal real, na frente dos outros?" Min-jun se recostou no sofá, tenso. "Porque por um momento, eu gostaria que fôssemos." As palavras ecoaram como uma confissão maldita. Hae-un não sabia o que responder, e o silêncio se tornou um abismo entre eles. Mas algo quebrou o clima. Uma ligação. Min-jun atendeu. Do outro lado, uma voz feminina. "Min-jun, ainda está com ela?" Hae-un reconheceu o tom. Era intimidade. Era passado. Era dor. Ele desligou sem responder, mas o estrago estava feito. "Não precisa explicar", disse ela com a voz embargada. Ele se levantou, indo até ela. Aquilo não significa nada, mas ela já tinha ouvido o suficiente. "É isso que eu sou para você? Uma substituta? Um escudo conveniente?" Min-jun ficou em silêncio, e esse silêncio foi a resposta mais cruel que ele poderia dar. Naquela noite, Hae-un chorou em silêncio no quarto ao lado. Enquanto ele bebia sozinho na varanda, olhando o céu de Seul, tentando entender por quê, aquilo doía. No dia seguinte, ela desceu para o café da manhã mais cedo,
Mas o bilhete na mesa dizia: "Estou fora da cidade, não me espere." E ao lado do bilhete havia uma rosa branca, sem assinatura. Ela sorriu, um sorriso triste, porque mesmo tentando, eles ainda estavam em lados opostos da mesma casa. Mas o que Ha-eun não sabia era que Min-jun estava tentando fugir do que sentia. E nessa fuga, ele acabaria fazendo algo que partiria o coração dela ao meio. O silêncio entre eles durou 3 dias. 3 dias em que Ha-eun passou a evitar qualquer canto da casa que lembrasse Min-jun. Ela se trancou em si mesma, mas o coração ainda batia mais forte ao ouvir seus passos pela casa. Naquela noite, uma chuva repentina caiu sobre Seul. O vento batia nas janelas da mansão como se gritasse por dentro dela. Ha-eun estava na biblioteca quando ouviu um barulho seco vindo do corredor principal. Correu, assustada, e encontrou Min-jun caído no chão de mármore, tonto, suando, e com a mão pressionando o peito. "Min-jun!" Ela gritou, se ajoelhando ao lado dele. "O que está acontecendo? É só uma crise. Vai passar." Mas os olhos dele tremiam. Era medo. Ela o ajudou a levantar. Ele recusou ajuda profissional, mas deixou que ela o levasse até o sofá da sala. E ali, naquele momento em que sua máscara caiu por completo, ele finalmente contou a verdade. "Eu cresci ouvindo que sentimento é fraqueza", disse, com a voz baixa. "Meu pai era um homem cruel, e minha mãe não suportou a frieza dele. Foi embora, me deixou." Ha-eun sentiu um nó na garganta. Min-jun continuou, com os olhos fixos no teto. "Eu prometi que nunca dependeria de ninguém. Nunca mais deixaria alguém ter poder sobre meu coração. Por isso, aprendi a me fechar. E por isso, você despreza qualquer tipo de carinho?" Ha-eun sussurrou. Ele olhou para ela. "Não desprezo. Eu tenho medo." Silêncio. Mas agora, era um silêncio acolhedor. Ha-eun segurou a mão dele. Foi a primeira vez que ele não afastou. Naquela noite, ela o viu com outros olhos. E ele, pela primeira vez, se deixou ver. Horas depois, quando ele dormia no sofá, exausto, Ha-eun cobriu-o com um cobertor. Ficou ali, observando-o. Havia um homem ali dentro. Não um monstro. Alguém ferido. Alguém que escondia seu medo atrás de contratos, empresas e silêncios. E foi ali que ela percebeu. Ela não estava mais tentando resistir. Estava começando a amar. Mas amar alguém como Min-jun significava entrar num campo minado, porque ele ainda oscilava entre se abrir e se trancar. Na manhã seguinte, ele a surpreendeu. "Quer sair comigo hoje?" Ha-eun ficou sem palavras. "Não como CEO e esposa de contrato", disse ele. "Só como 2 pessoas tentando entender o que são." Ela aceitou. Foram ao parque Han River, caminharam à beira da água, riram, dividiram um café. E naquele banco de madeira, ao pôr do sol, Min-jun segurou sua mão com naturalidade, sem pressão, sem obrigação, apenas sentimento. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, viu o menino por trás do CEO. "Você ainda tem medo?" Ela perguntou. "Muito", ele respondeu. "Mas agora, eu tenho mais medo de te perder." A confissão a atingiu como uma onda quente no peito. E antes que pudesse dizer algo, ele a beijou. Suave, tímido, real. Não havia contrato naquele beijo. Não havia obrigação. Era apenas o coração de 2 estranhos que, sem querer, estavam começando a se curar um no outro. Mas o que nenhum dos 2 sabia é que o passado de Ha-eun estava prestes a voltar. E quando o CEO descobrisse o verdadeiro motivo de seu casamento, a dor voltaria com força total. O convite chegou numa caixa preta com letras douradas. Celebração de 50 anos da K-Group. Traje de gala obrigatório. Ha-eun encarou o envelope como quem segura uma sentença. Sabia que aquela festa não era apenas um evento empresarial. Era o campo de batalha onde a elite coreana se exibia e se julgava. Min-jun entrou no quarto enquanto ela lia o convite. "Você vai comigo." Ela o encarou surpresa. "Tem certeza? Eu ainda sou vista como uma impostora por muitos." Ele respondeu sem hesitar. "E é exatamente por isso que quero você ao meu lado. Eles precisam ver com quem eu estou. E por quê?" Ha-eun não perguntou o que ele queria dizer com o porquê, mas algo naquela resposta
aqueceu seu peito. Na noite do evento, ela vestia um vestido vinho, com decote elegante e olhar firme. Os cabelos presos com delicadeza, a maquiagem realçando a beleza que muitos ignoraram a vida inteira. Quando desceu a escadaria da mansão, encontrou Min-jun esperando por ela no hall. Ele usava um terno preto impecável e um relógio de luxo que brilhava discretamente. Mas seus olhos estavam fixos nela. Está linda. Ela sorriu, surpresa. Obrigada. O caminho até o Hotel 5 Estrelas foi silencioso, mas um silêncio leve, confortável. Ao chegarem, os olhares se voltaram imediatamente. Min-jun estava acostumado a ser o centro das atenções. Mas dessa vez, não era ele que atraía todos os olhares. Era ela. Não é a irmã errada? Sussurrou uma mulher de vestido dourado. Ele deve estar fazendo isso por imagem, comentou outra. Mas Min-jun não parecia ouvir. Pegou a mão de Ha-eun com firmeza e a guiou até o salão. A festa era um espetáculo de luxo, lustres de cristal, música ao vivo, mesas com arranjos de flores raras e sócios importantes da empresa, políticos, celebridades e jornalistas. Kang Min-jun, chamou um dos diretores da empresa. Finalmente trouxe sua esposa. Ha-eun congelou, mas Min-jun não hesitou. Sim, disse ele com um leve sorriso. Esta é minha esposa, a mulher que escolhi. Silêncio. O impacto foi imediato. Alguns fingiram naturalidade. Outros engasgaram com o champanhe. Mas todos ouviram. E então, o gesto que ninguém esperava. Ele a beijou. Na frente de todos. Na frente da imprensa. Com a leveza de quem não devia explicações. Com a verdade de quem estava começando a sentir. Ha-eun ficou atônita. Era para ser encenação? Ou real? Depois do beijo, ele olhou em seus olhos e sussurrou. Obrigado por me deixar segurar sua mão, mesmo quando eu era incapaz de segurar a própria alma. Ela não respondeu, apenas sorriu, com os olhos marejados. Mas a noite estava apenas começando. Durante o jantar, ela se sentiu observada. Alguém a seguia com o olhar de forma intensa. E então, viu Seo-jin-na, sua irmã, a noiva original. A mulher que fugiu do altar, vestida de preto, encostada na parede do salão, com um sorriso cínico nos lábios e olhos cheios de veneno. Min-jun também a viu, e naquele instante, tudo começou a ruir dentro dele. Ha-eun sentiu, sabia que aquele olhar carregava segredos, mas o que ela jamais imaginaria era que Jin-na estava prestes a revelar a verdade e destruir tudo que Ha-eun havia construído, com amor, dor e dignidade. Porque no fim daquela festa, Min-jun ouviria uma confissão que o faria duvidar de tudo, e a mulher que ele começava a amar seria acusada de ter mentido desde o primeiro dia. O salão ainda fervilhava com comentários depois do beijo. Fotógrafos clicaram, convidados sussurraram, e ali, no meio de tudo, Ha-eun sentia o coração bater fora do ritmo. Min-jun a segurava pela cintura, firme, presente, real, como se aquele momento fosse uma declaração silenciosa, mas seus olhos estavam em guerra. Ele a conduziu até a varanda do salão, afastando-se da multidão. Precisava respirar, precisava entender por que beijar aquela mulher, de verdade, o deixava tão vulnerável. Ha-eun olhou para ele. Foi encenação ou foi verdade? Min-jun engoliu em seco. Você sentiu? Ele devolveu a pergunta. Ela não respondeu. Apenas segurou a mão dele. Os dedos entrelaçaram como se já pertencessem um ao outro. Por um instante, tudo parecia certo. Dois estranhos que, forçados a viver juntos, encontraram no toque, o que palavras nunca explicariam. Mas o momento foi interrompido. Que teatrinho bonito! Disse uma voz atrás deles. Era Jin-ah, vestida com elegância e veneno. Ela se aproximou com um sorriso irônico. Gostaria de saber quanto do que vocês mostram aqui é real, porque Min-jun, você sabe que ela não deveria estar nesse casamento. Ha-eun sentiu o sangue gelar. Min-jun se virou, tenso. O que você quer, Jin-na? Ela soltou uma risada baixa. Só lembrar a todos que Ha-eun só está aqui porque eu fugi. Ela entrou no altar por conveniência. E omitiu isso de você, não é? Ha-eun tentou falar.
Tentei contar, mas você nunca quis saber. Você só me via como uma peça do contrato. Mas você se calou, Dina insistiu, porque viu ali a chance de sair da vida medíocre que levava. E agora, está se apaixonando por ele? Silêncio. Min-jun fechou os olhos, confuso, machucado, dividido. Vocês usaram meu nome, me enganaram, fizeram de mim um idiota. Não! Hae-un deu um passo à frente. Eu entrei naquele altar por desespero, mas fiquei por escolha. Ele a olhou. E o que você sente agora? Ela respirou fundo. Sinto que, mesmo sem querer, você foi a melhor e pior coisa que me aconteceu. O coração dele disparou, mas o orgulho falou mais alto. Preciso pensar, disse Min-jun, se afastando. E então, o pior. Ele saiu da festa sozinho. Deixou Hae-un lá, perdida, exposta, ferida. Naquela noite, ela voltou à mansão sozinha. Tirou o vestido lentamente. Se olhou no espelho. E pela primeira vez, chorou sem se segurar. Não pela humilhação, mas porque agora ela o amava de verdade. E o beijo que era para ser apenas encenação tinha queimado tão fundo que deixaria cicatriz. No dia seguinte, Min-jun não voltou. Passaram-se 3 dias, sem ligações, sem mensagens, sem desculpas. Ela esperou. Depois parou de esperar. E por fim, decidiu ir embora. Deixou uma carta. Sem mágoas, sem cobranças, apenas a verdade. Eu entrei na sua vida sem querer, mas saio dela por amor, porque se ficar, não saberei mais quem eu sou, além de sua sombra. E assim, partiu. Mas o que Hae-un não sabia era que Min-jun, ao ler aquela carta, quebraria de vez. E pela primeira vez, faria o impensável. Choraria por amor. Min-jun chegou à mansão no fim da tarde, exausto, mas decidido. Depois de 3 dias longe, achava que ainda teria tempo para organizar os próprios sentimentos antes de encarar Hae-un. Mas encontrou a casa, vazia. No quarto dela, uma mala aberta, o guarda-roupa semi-esvaziado. E sobre a cama, uma folha dobrada com a caligrafia que ele conhecia melhor do que gostaria. Ele leu, devagar, cada linha como um soco no peito. Eu entrei na sua vida sem querer, mas saio dela por amor, porque se ficar, não saberei mais quem sou, além da sua sombra. E ali, Min-jun caiu, se jogou na poltrona ao lado, segurou a carta contra o peito, e pela primeira vez desde a infância, chorou. Chorou por orgulho, chorou por medo, mas principalmente por saudade. A lembrança dela dançando sozinha no jardim, rindo baixo enquanto preparava o chá, segurando sua mão pela primeira vez no altar. E então, ele entendeu. Ela não era uma substituta. Ela era a única. Min-jun se levantou. Determinou-se a encontrá-la. Mas onde? A única pista era um nome. Na parte final da carta, ela mencionava um lugar. A casinha de telhado azul, em Paju. Ele pegou o carro e dirigiu sem parar até a cidade. Paju, com suas ruas tranquilas, era o oposto de Seul. E ali, entre árvores e construções simples, ele viu a casa. Pequena, antiga, mas com alma. A porta estava entreaberta. Ele bateu, hesitante. Hae-un? Do outro lado, uma senhora idosa apareceu. Está procurando minha neta? Min-jun assentiu. Preciso vê-la. A senhora o analisou dos pés à cabeça. Agora você aparece? Depois de fazê-la chorar por dias? Ele abaixou a cabeça. Eu vim, porque só agora entendi que não quero mais fugir. A senhora suspirou e apontou para o quintal. Ela está ali, pintando. Não diga nada se for para machucar. Ela já sofreu demais. Min-jun atravessou o corredor. E lá estava Hae-un, com os cabelos presos, manchada de tinta, sentada diante de uma tela em branco, tentando pintar, para esquecer. Mas quando sentiu sua presença, virou devagar e congelou. O que está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Ela riu, um riso triste. Agora que percebeu que me perdeu, agora que percebi que não posso viver sem você. Silêncio. Você me acusou, duvidou de mim, me deixou diante da mulher que sempre me fez sentir invisível. E agora, acha que pode voltar? Min-jun respirou fundo. Eu não volto por orgulho, volto por arrependimento, porque só agora entendo que você nunca foi a irmã errada. Você foi a escolha certa, que eu tive medo de fazer. Ela baixou o olhar.
E o contrato? Ainda acha que me deve 1 ano de convivência? O contrato acabou no momento em que meu coração escolheu você sem cláusulas. Min-jun se aproximou, segurou o rosto dela com delicadeza e sussurrou: me dá mais uma chance. Sem contrato, sem obrigações. Só nós dois. Ela hesitou, mas os olhos já estavam cheios de lágrimas. Eu queria te odiar. Juro que queria, mas você se tornou minha casa, mesmo quando me expulsou dela. E então, o abraço, demorado, profundo, redentor. Ali, naquele quintal simples, 2 almas se encontraram. Dessa vez, por amor. Mas ainda havia algo que Min-jun não sabia. Um segredo guardado por Hae-un. Um motivo pelo qual ela não conseguia mais dormir direito. E que mudaria tudo. Min-jun voltou para Seul com o coração leve, mas inquieto. Hae-un havia o perdoado. Havia chorado em seus braços. Mas algo em seu olhar ainda escondia dor. Durante os dias que se seguiram, ele tentou recuperar o tempo perdido. Cancelou reuniões. Mudou prioridades. Preparou um jantar só para os dois. Cozinhou. Desastradamente. Ela riu. Pela primeira vez em muito tempo. Mas ainda assim, o brilho nos olhos dela parecia mais contido. Está tudo bem? Ele perguntou uma noite, ao vê-la sentada no jardim, encarando o céu. Está. Só cansada. Mas ele sabia. Hae-un estava escondendo algo. E aquele segredo era como um muro invisível entre eles. No dia seguinte, ela desapareceu da mansão por horas. Min-jun tentou não se desesperar. Até que a encontrou, saindo de uma clínica médica. Ela não percebeu que ele a observava de longe. No dia seguinte, ele a confrontou com voz firme, mas gentil. Hae-un, há algo que você não está me dizendo? Ela ficou em silêncio. Ele se aproximou. Não importa o que for, só me promete que não vai fugir de novo. Os olhos dela encheram de lágrimas. Min-jun, eu estou grávida. Silêncio. O mundo parou. Por um instante, tudo o que ele acreditava desmoronou. E é meu? Ela assentiu, com um nó na garganta. Eu descobri poucos dias antes de sair de casa. Não sabia como te contar. Achei que você acharia que eu estava tentando te prender. Min-jun ficou sem ar. Não por raiva, mas por medo. Medo de não estar à altura. Eu nunca pensei em ser pai. Não me vejo como um. Mas você já é. Ela respondeu. E sinceramente, isso me apavora também. Silêncio. Eu só precisava de um tempo. Não para fugir, mas para me preparar. Eu não queria te obrigar a nada. Queria que se você ficasse, fosse por escolha, não por dever. Min-jun se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e pela primeira vez chorou diante de alguém. Hae-un, você me transformou, me quebrou e me reconstruiu. Eu sou um homem novo porque amei você e agora vou ser melhor porque amo esse bebê também. Ela chorava. Você não precisa fazer promessas. Não, eu não vou prometer. Eu vou viver com você, por nós. Naquela noite, ele a levou para a antiga casa dela em Paju, lá onde tudo era simples, onde os dias não eram cheios de luxo, mas de verdade. E deitou-se ao lado dela. A barriga ainda não crescia, mas ele a abraçou como se já pudesse ouvir o coraçãozinho batendo. Eu não sabia que podia amar tanto alguém, antes mesmo de conhecer seu rosto. Ela o beijou. E esse é o primeiro toque do nosso filho com você. Min-jun fechou os olhos e pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Mas o destino ainda guardava mais uma reviravolta, porque no dia seguinte, uma ligação inesperada mudaria tudo. E Min-jun teria que escolher entre seu império e a família que começava a construir. A ligação chegou logo pela manhã. Min-jun estava na cozinha, preparando o café com as mãos ainda desajeitadas, quando o telefone tocou. Sr. Kang, precisamos de você na sede. Urgente. A K Group estava em crise. Um dos investidores internacionais descobrira que o casamento de Min-jun começara como contrato e ameaçava retirar fundos bilionários, alegando que a imagem do CEO agora não era mais confiável. Ele desligou o telefone em silêncio. Olhou para Hae-un, que observava da porta. Você precisa ir, ela disse calma. Mas vá e lembre quem você é. Mas acima de tudo, lembre quem você se tornou.
Min-jun chegou à sede da empresa com o coração dividido. Na sala de conferência, acionistas, imprensa e advogados esperavam por uma resposta. Kang Min-jun, precisamos de uma nota oficial. Ou você explica sua situação conjugal agora, ou perderemos o controle do grupo. Ele ficou em pé, olhou todos nos olhos, e então fez o impensável. Ajoelhou-se, diante das câmeras, dos diretores, do mundo. Não tenho vergonha de dizer que comecei esse casamento por obrigação, mas seria mentira dizer que ele continuou por isso. Eu me apaixonei por uma mulher que mudou minha vida, e agora, mais do que CEO, sou um homem prestes a ser pai. Silêncio total. Alguns murmuraram, outros choraram. Se isso for suficiente para me tirarem do trono, que seja, mas prefiro perder meu império do que perder minha família. Horas depois, a cena viralizou. CEO se ajoelha por amor. Bilionário declara a gravidez da esposa humilde. Do contrato ao amor, história real ou jogada de mestre? Mas para Min-jun, nada daquilo importava. Só uma coisa importava: voltar para casa. E quando chegou, encontrou Ha-eun na porta, com as mãos no ventre, os olhos marejados e um sorriso que o desarmava inteiro. Eu vi. Você se ajoelhou por nós? Não, me ajoelhei por mim mesmo. Por quem eu sou, agora que tenho vocês. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se de novo. Dessa vez, diante dela. Ha-eun, me permite começar do zero, sem contrato, sem mágoas, só amor? Ela chorava e sorria. Você não precisa pedir permissão para voltar para casa, porque agora você é meu lar. Min-jun a abraçou, beijou sua barriga e disse baixinho: obrigado por ter me ensinado a amar. Mas ainda faltava algo, um gesto, um recomeço simbólico, algo que apagasse o passado e celebrasse o amor. E seria no próximo capítulo que ele faria isso. O contrato que os uniu estava oficialmente encerrado, assinado, arquivado, queimado. Literalmente queimado na lareira da mansão, numa noite silenciosa, só com eles dois. Min-jun observou as chamas consumirem as páginas com um olhar sereno e sussurrou: adeus, a mentira mais bonita da minha vida, porque ela me levou até você. Ha-eun segurou sua mão. Não precisavam mais de promessas no papel. Agora, tinham um ao outro. E se você me pedir em casamento de verdade, ela disse, com um sorriso nos lábios. Espero que não use um contrato dessa vez. Min-jun sorriu. Não vou pedir. Ela arregalou os olhos, surpresa. Não? Não. Eu vou fazer direito. E então ele se ajoelhou, tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul e abriu com mãos trêmulas. Ha-eun, quer casar comigo? Não por obrigação, não por pressão, mas por amor, por tudo que somos e por tudo que ainda vamos ser. Ela caiu de joelhos junto com ele, o abraçou e respondeu no ouvido: eu pensei que já fosse sua esposa, mas agora quero ser sua escolha. Meses depois, o casamento aconteceu, desta vez por amor, sem luxo desnecessário, sem imprensa, apenas os dois, a família e uma nova promessa. Ha-eun usava um vestido simples, mas seus olhos brilhavam como diamantes. Min-jun, por sua vez, trocou o terno preto por um branco, como quem finalmente se despedia da escuridão. Na cerimônia, ele segurou o microfone com voz firme e emocionada. Eu fui um homem vazio. Fui arrogante, cego e frio, mas um toque mudou tudo. O primeiro toque de uma mulher que me fez sentir humano. Ela chorava. E o bebê, já com alguns meses na barriga, parecia sentir tudo. Eu prometo ser mais que um CEO. Prometo ser marido, amigo, pai e parceiro. Prometo não fugir. Prometo amar até quando doer. E especialmente quando curar. Aplausos. Beijo. Um novo começo. E foi assim que uma mulher subestimada ensinou o homem mais poderoso de Seul o valor do toque. Não o toque de contratos, mas o toque da alma, do amor inesperado, do recomeço possível. Você acredita que um coração pode ser transformado por amor? Já viveu algo que parecia começar errado, mas era o destino te guiando? Então essa história também é sua. Se você se emocionou com essa jornada, não esqueça de deixar seu like, comentar o que mais te tocou e se inscrever no canal Romance em História. A próxima história já está sendo escrita.
E talvez seja ainda mais surpreendente.